Pia, eu peguei 3 partes do seu livro aqui, eu quero te propor um ping-pong. Tá bom. Um ping-pong bastante didático para o telespectador. Primeiro, você escreveu no seu livro Como Estudar. Quais são as principais dicas de como estudar? Estudar pouco, estudar todo dia e principalmente estudar sempre fazendo. Eu não admito alguém que estude sem ter um lápis e um papel na mão. Sempre. E não aquela canetinha amarela, porque você vai fazer risco, simplesmente. Estudar escrevendo, escrevendo, escrevendo. E outra coisa, cuidado. Escrever, na hora que você faz um A e você faz um B, o teu feedback neurológico é diferente do A para o B. Se você estiver digitando, apertar uma tecla, apertar outra, tanto faz. Então, na realidade, se você escrever, aquilo vai para o teu HD. Se você digitar, vai para o HD do computador. E o computador você não vai levar para o vestibular, você não vai levar para o exame. Então, sempre escrever. Nem que seja depois para pegar esse papel e jogar fora. Para lá um pouquinho. Eu quero fazer uma pergunta para você. Isso que você está falando é de experiência própria? É comprovado? É dica que é batata? Batata. Isso eu tenho uma certeza absoluta. Existe um velho ditado chinês que diz: se eu ouço, eu esqueço. Se eu vejo, eu entendo. Se eu faço, eu aprendo. Essa é a base de tudo. Quer dizer, durante a aula você ouve e vê, durante a aula você entende. Quando você está sozinho fazendo, você aprende. Tanto é que a matéria é mais fácil de se aprender, não de se entender, mas de se aprender em matemática. Porque uma tarefa de matemática é fazer. O fato de se concentrar durante uma aula, ou até às vezes fazer alguma anotação, não para lembrar, mas para aquela anotação ela servir como um reforço, um feedback que ela está tendo, a atenção na aula é uma coisa fundamental. Por isso que as tais conversas durante a aula são a coisa mais criminosa que acontece hoje em dia nas escolas. A escola mais eficiente que eu já vi até hoje é uma escola onde os alunos não são reprimidos, mas são disciplinados. É o Colégio Militar de Brasília. Fantástico. O Pia, como se tornar mais inteligente? É uma pergunta que você responde no seu livro. Na realidade, eu respondo em 5 passos, muito rapidamente. Os 5 passos são: número 1, acreditar. Se meio cérebro de rato são 4.060 microprocessadores, por favor, acredite no seu cérebro. O segundo passo fundamental é tentar evitar as coisas que diminuem a inteligência. A professora agora há pouco enfatizou a minha demonização até excessiva da televisão, do videogame, mas, por exemplo, drogas, mesmo as drogas permitidas, álcool, cigarro, tudo isso são coisas que diminuem. O terceiro passo é aquilo que nós discutimos, acho que no programa todo: estudar pouco, mas todo dia. Isso que é fundamental. O quarto passo é fazer ginástica mental. Ir atrás de palavras cruzadas, isso aumenta o vocabulário, jogar xadrez, fazer ginástica, ir atrás de charadas, de quebra-cabeças, ginástica mental mesmo. E o quinto passo, que na minha opinião é o mais importante de todos, é ler muito. Mas ler muito. Quanto mais a pessoa lê, mais inteligente a pessoa se torna. Isso, outra vez, é batata. Então, isso tenho certeza absoluta. Que tipo de leitura, Pia? Como já disse para a professora, no começo qualquer um. Depois que a pessoa já pegou o gosto pela leitura, porque a primeira coisa nós temos que lutar contra uma barreira que talvez não existisse antes da televisão, antes do rádio, coisas desse tipo. Onde o livro era a diversão. Então, na realidade, romper essa barreira. Gostou? Achou que o livro é divertido? E eu vou relatar um caso para a professora que ela vai gostar. Uma professora de Angra dos Reis chegou para mim e falou: professor, eu escutei sua palestra e eu parei de insistir com os meus alunos sobre a obrigatoriedade do livro. Mas eu falei sobre a obrigatoriedade da leitura. Então ela pegou um aluno totalmente refratário, um cara que nunca leu nem bula de remédio, falou: olha, filho, você lê o que você quiser, mas você vai me ler um livro. Ela esperou que ele viesse com um livro de faroeste. Sabe o que ele leu? Os Miseráveis, de Victor Hugo. Ele fez um trabalho maravilhoso. Só pelo fato dele ter tido a oportunidade de escolher o livro que ele.